Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre uma dúvida muito comum no meio industrial. Como descobrir qual substância ou qual a formulação da mistura presente num produto que tem um nome comercial, mas não diz e não traz especificações do que se trata. Quando que isso ocorre? Na indústria, quando consumimos determinada matéria-prima e queremos trocar o recebimento dessa matéria-prima por determinado fornecedor, trocar por outro fornecedor, a gente não sabe se vai ser compatível ou não. Então, uma das principais premissas é fazer uma avaliação do boletim informativo, de um laudo e até mesmo da FISPIC, ou da FDS, como ela é chamada hoje. Então, hoje eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas, né, que vão facilitar essa análise. Vem comigo. Nesse produto aqui, eu vim direto na seção 3, que diz respeito à composição e informações sobre os ingredientes. Você pode verificar que é uma mistura de solventes, nesse exemplo aqui, onde nós temos algumas faixas de concentrações do xileno, do acetato de butila e do etilbenzeno. Por que esses ingredientes estão aqui? Na seção 3 de uma FDS ou FISPIC, nós informamos apenas os ingredientes que contribuem para o perigo. Quer dizer que essa mistura é composta somente por esses 3 ingredientes? Não, não quer dizer isso. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Inclusive, nessa FDS, mostra aqui ingredientes não regulados entre 0,1% a 1%. Vou mostrar outro exemplo. Aqui, nesse produto, nós temos uma composição de uma mistura que informa apenas o tetradecano numa faixa de concentração e não informa mais demais componentes da mistura. Por que não está informando? Porque possivelmente, se essa FISPIC foi bem formulada, não há mais ingredientes que contribuam para uma classificação de perigo para este produto químico. Ou seja, apenas o tetradecano possui perigos associados que resultam em uma classificação de mistura de um produto químico aqui na FDS. Neste terceiro exemplo, eu pego o caso de outra mistura também. Essa mistura, ela possui uma faixa de concentração do cocamido propilbetaína entre 34% a 38%, especifica que possui 0,305% de ácido benzoico. Como eu mencionei anteriormente, esse produto ele pode sim ter outros ingredientes, mas que não contribuem para o perigo, que resultem em classificações de perigo para esse produto aqui, para essa mistura. Então, não precisam estar presentes aqui na FDS. Deixa eu mostrar para vocês o item 9 dessa FDS, que é a próxima seção que eu quero mostrar para vocês, onde diz respeito às propriedades físico-químicas. Outra forma de saber algumas características desse produto é nesta seção. Ela vai informar aspectos importantes, como a aparência e a forma física do produto, a faixa de pH que esse produto pode apresentar, alguns dados importantes como ponto de fusão ou ponto de congelamento, ponto de ebulição, que é um momento em que a substância ou mistura começa a partir do estado líquido para o gasoso. Ponto de fulgor é bem interessante, principalmente quando a gente lida com solventes. Por exemplo, nesse produto que eu estou mostrando o print na tela, ponto de ebulição inicial e a faixa de temperatura de ebulição é a partir de 340 graus Celsius. Esse produto anteriormente nós vimos que era uma mistura que continha o tetradecano. Aí eu pergunto para você, será que é um produto que esse tetradecano, que sabemos que é um solvente apolar, ou seja, não miscível em água, ele foi emulsionado em água ou não? Nesse caso a gente já vê que não, porque o ponto de ebulição da água é a partir de 100 graus Celsius. E a temperatura de ebulição aqui diz que é a partir de 340 graus Celsius. Portanto, a gente entende que nesta mistura não tem outros componentes, a gente já descarta diversos componentes que seriam mais voláteis, ou seja, com uma temperatura de ebulição menor a 340 graus Celsius. Outras características, aproveitando esse exemplo e mostrando o print aqui na tela, é que a densidade desse produto gira em torno de 0,83 a 0,85 gramas por ml, ou centímetros cúbicos. Ou seja, ele é bem mais leve que a água, que o valor basicamente é 1. Nós sabemos que são usados
de fato, produtos que provavelmente venham de carga orgânica. Já conseguimos eliminar boa parte de produtos que têm densidade mais alta nessa mistura. Nós temos outros dados que é interessante a gente avaliar, e eu vou deixar print aqui na tela. E aí, pessoal, dentro dessa mesma seção tem uma informação que nem sempre está disponível, mas quando trata-se de mistura, é comum que as empresas disponibilizem esse dado, que é o coeficiente de partição N-octanol água, que é o quanto que esse produto interage com um solvente com uma apolaridade mais alta e com um solvente de polaridade mais alta. Apolar é quando é incompatível com água, não possui polos, produtos normalmente derivados de petróleo ou produtos, enfim, outros orgânicos, e produtos mais solúveis em água vão ter um coeficiente de partição mais baixo ou até negativo, tá? Nesse caso aqui, que é o 3,1, ele é bem apolar, tá? Acima de 1 a gente já pode considerar que ele começa a ter uma apolaridade mais alta. Nesse caso específico que eu estou mostrando aqui, é uma apolaridade mais alta para esse produto. E por último, pessoal, nós temos a seção 14, que vai dizer a respeito sobre o transporte desse produto. Quando o produto químico ele é classificado como perigoso para o transporte, na seção 14 da FDS deverá aparecer a classe de risco, o código ON desse produto e o principal, o nome apropriado para o embarque. Normalmente esse nome apropriado para o embarque nós conseguimos obter várias informações, mas atenção, nem sempre um produto químico que possui classificações de perigo, ele é classificado para perigoso para o transporte. Vou dar um exemplo. Um produto que é irritante para os olhos, categoria 1, perigoso para os olhos, categoria 1. Ele não é classificado como produto perigoso para o transporte, mas ele tem esse perigo associado a ele. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui esse print. Esse produto aqui específico, ele tem o código ONU 3265, é um líquido corrosivo, ácido orgânico, e entre parênteses ele diz do que se trata esse produto, que é um ácido caprílico cáprico. Nós temos um nome comercial para esse produto diferente desse nome, mas aqui nós descobrimos que essa é uma substância que é o ácido caprílico cáprico. Vou pegar outro exemplo. Neste outro exemplo aqui, pessoal, na seção 14 de transporte, anteriormente eu tinha mostrado ele como uma mistura de solventes, tá? Foi classificado como código ONU 1263, que são materiais relacionados com tinta. Mostra a classe de perigo, grupo de risco, mas aqui não foi necessário colocar o nome apropriado para o embarque. Então, nesse caso, a gente não descobriria. Mas como esse caso específico aqui, a gente descobriu lá na seção 3, os ingredientes que contribuíram para o risco, eram os 3, só lembrando, boto o print aqui na tela novamente, são esses 3 solventes aqui, a gente descobriu. Portanto, pessoal, eu deixei claro nesse vídeo que nós temos algumas táticas para descobrir qual a composição de um produto, seja ela uma substância ou uma mistura, através da FDS. Mas que nem sempre essas táticas são aplicáveis. Por quê? Porque na FDS nós temos a obrigação de informar apenas ingredientes que contribuam para uma classificação de um produto perigoso. Então, muitas vezes o pessoal traz dúvidas para mim. Ah, Gabriel, essa FDS não fala nada, essa FISP não fala nada, não diz nada. É porque o produto não tem risco associado a ele, não pela nossa classificação de produtos químicos, segundo a norma 14.725. Então ficam aqui algumas dicas e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!